Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que possamos realizar essa reunião em perfeita paz, em perfeita harmonia, com a bênção de Feliciano Prates, Francisco de Jesus Werneck, com Jesus e seus mensageiros. Vamos elevar o nosso pensamento, sempre colocando muita fé naquilo que nós queremos, que vimos buscar, que a gente possa se sentir muito bem aqui, porque estamos sob a guarda dos bons espíritos. Antes disso, de começar, realmente, gostaria de dar uns avisinhos. Nós estamos na campanha do material escolar e precisamos de doações para formar os materiais, as mochilas e os utensílios de escola para as crianças. Então, tudo aquilo que faz parte, lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor, canetinha para pintar, folha de ofício, caderno, bloco, estojo, mochila, em bom estado, tá? Podem ser entregues aqui até o dia 19 de fevereiro. Estaremos aqui para receber. Um item desses já vai fazer um grande bem a quem recebe. Outra coisa que queremos lembrar é que segunda de carnaval não teremos sessão. É o único dia que o Centro Espírita não abre, segunda de carnaval. E mais um pedido que foi feito é que as pessoas, por favor, peguem as suas aguinhas e levem para casa, porque não adianta elas ficarem aqui com o remedinho, mas sem o uso adequado, tá? Com todo carinho, os bons espíritos fazem esse trabalho de fluidificação e vamos usar com atenção. Que Jesus esteja conosco, então, e que esta sessão se realize na paz de Deus. Vamos ouvir agora o Livro dos Espíritos e a explanação do Evangelho. Do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Material. Sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Pergunta 525. Os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta: certamente, uma vez que aconselham os homens. Pergunta 525-A. Além dos pensamentos que sugerem, os espíritos utilizam outra maneira para nos influenciar, como, por exemplo, uma ação direta sobre a realização das coisas? Resposta: sim, mas eles nunca agem fora das leis da natureza. Comentário de Kardec. É um erro pensar que a ação dos espíritos se manifesta apenas por intermédio de fenômenos extraordinários. Gostaríamos que eles viessem nos ajudar através de milagres e munidos de uma varinha mágica. Entretanto, a ação dos espíritos não acontece dessa forma. Eis porque uma intervenção nos parece oculta, e o que é feito com seu auxílio nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão ter se encontrado por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por um determinado lugar. Chamarão a atenção dos homens para um determinado ponto, se isso levar ao resultado que desejam. É dessa maneira que o homem, pensando seguir seus próprios pensamentos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Boa noite. Hoje nós vamos ver alguma coisa sobre religiões. Para mim,
As diferentes religiões são lindas flores, provenientes do mesmo jardim. Ou são ramos da mesma árvore majestosa. Portanto, todas são verdadeiras. Essa frase foi dita por uma das mais importantes personalidades do século XX, Mahatma Gandhi. Veja quanta sabedoria nas palavras do homem que liberou a independência da Índia sem jamais recorrer à violência. Nos tempos atuais, são raros os que realmente têm uma posição como a de Gandhi, que manifestava um profundo respeito pela opção religiosa dos outros. Muitas pessoas acreditam que a sua religião é superior às demais. Acreditam firmemente que somente elas estão salvas, enquanto todos os demais estão condenados. Pouquíssimas pensam na essência da mensagem que abraçam, já que estão muito preocupadas em converter almas que consideram perdidas. E, no entanto, Deus é Pai da humanidade inteira. Todos nós temos a felicidade de trazer em nossa consciência o sol da lei divina. Ninguém está desamparado. De onde vem então essa atitude preconceituosa, exclusivista, que nos afasta de nossos irmãos? Vem do nosso pensamento limitado e ainda egoísta. Quase sempre o homem acredita que tem razão. Imagina que suas opiniões, crenças e opções são as melhores. Você já notou que a maioria da parte das pessoas acha que tem muito a ensinar aos outros? É que, em geral, as pessoas quase não se dispõem a ouvir. Falam sem parar, dão opiniões sobre tudo e impõem a sua opinião. São almas, por vezes, muito alegres, expansivas, que adoram brincar. Chamam a atenção pela vivacidade, pelos modos espalhafatosos, pelas risadas contagiantes e pelas conversas em voz alta. Mas são raras as vezes em que param para escutar o que o outro tem a dizer. São como crianças, um pouco egoístas para que o mundo que está centrado em si ou na satisfação dos seus interesses. É uma atitude muito semelhante à que temos quando acreditamos que o outro está errado, simplesmente por ser uma religião diferente. É que não conseguimos parar de pensar em nossas próprias escolhas. Não estudamos a religião alheia. Não nos informamos sobre qual aquela religião ensina e benefício traz, quantas consolações espalha. Se estivéssemos envolvidos pelo sentimento de amor incondicional pelo próximo, seríamos mais complacentes e mais atentos às necessidades do outro. Então veríamos que, na maioria dos casos, as pessoas estão muito felizes com a sua religião. A nossa religião é a melhor? Sim, é a melhor, mas é a melhor para nós. É óbvio que gostamos de compartilhar o que nos faz bem, ofertar aos outros a nossa experiência positiva. É uma atitude louvável, e natural. Mas esse gesto de generosidade pode ser tomado inconveniente quando exageramos. É óbvio que gostamos de compartilhar o que nos faz bem, ofertar aos outros a nossa experiência positiva, e uma atitude louvável e natural. Uma coisa é ofertar algo com espírito fraternal, visando o bem, mas diferente quando desejamos impor aos demais a nossa convicção particular. Se o outro pensa diferente, respeite-o. Ele tem todo o direito de fazer as suas escolhas. Quem de nós lhe conhece a alma ou bagagem espiritual
moral e intelectual que ele tem. Deus nos deu livre-arbítrio a respeito. Por que não imitá-lo? Enquanto não soubermos amar profundamente o próximo, respeitando-lhes as escolhas, não teremos a atitude de amor ensinada por todas as religiões e pelos grandes mestres da humanidade. Essa pergunta foi feita também ao Gandhi. Perguntaram a ele qual é a melhor religião. E ele disse: a melhor religião é aquela que te faz melhor, que tu te sente bem. Porque quem se sente bem numa religião está sempre pensando no amor do próximo. Com referência ao Espiritismo, nós também temos alguns comentários a fazer, mas de uma forma explicativa. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec no século XIX, é definida como conhecimento tríplice, sustentando-se nos pilares da ciência, filosofia e da religião. Com referência à ciência, um fato muito importante que ocorreu foi em Reidsville, um pequeno vilarejo do condado de Nova York, nos Estados Unidos, em 1848. Numa pequena casa foram morar a família Fox, que tinha 2 filhas. E quando elas se instalaram na casa, começaram as batidas muito fortes. Eram batidas fortíssimas que não deixavam ninguém dormir. Passaram mais de semana sem dormir. E estavam preocupados com aquela situação. Esse fato chamou a atenção da população em geral. Jornais foram lá, naquela época já existia fotografia, tiraram fotografias do pessoal sentado nos barrancos, na frente da casa, para ouvir as batidas, as pancadas. Eram muito fortes. E essas pancadas permaneceram até que uma das filhas, a Kate, bateu palmas forte e disse: vamos parar com isso, o que é que tu quer? Então houve um silêncio. Aí eles até ficaram surpresos, porque aquelas pancadas pararam. Está precisando de alguma coisa? Aí deu 2 pancadas. O que é que nós podemos para ajudar? Mais uma pancada, que precisava de ajuda. Então ali ficou estabelecido uma forma de comunicação, mas que ninguém sabia nada, ninguém explicava nada. Quem eram aquelas pancadas? E essas manifestações ruidosas começaram a se formar. Depois de um tempo, lógico, começaram a se formar um tipo de um diálogo espiritual, que perguntavam e respondiam. Era alguma coisa inteligente, que tinha continuidade. As perguntas foram tantas que o resultado foi o seguinte: as pancadas eram de uma alma, de um espírito que estava ali, de um homem que tinha sido assassinado naquela casa. Ele era caixeiro viajante. E o dono da casa que morava ali antes assassinou ele e enterrou o corpo no porão. Assassinou para ficar com as mercadorias que ele vendia. Isso foi um acontecimento muito marcante nos Estados Unidos, 1848. Naquela época não existia televisão, rádio, telefone, nada. Era muito difícil até as comunicações serem diversificadas entre as pessoas. Mas chegou até a Europa. E ali contribuiu, isso que aconteceu, esse fato, contribuiu para que ocorresse as mesas girantes. Isso já em 1852 começaram as mesas girantes, que eram o seguinte: pequenas mesas, não eram grandes,
ficavam num salão e as pessoas, determinadas pessoas, não eram qualquer um, sentavam em volta e botavam as mãos em cima da mesa, não encostavam na mesa, e faziam algumas perguntas. Essa mesa girava para a esquerda ou girava para a direita, às vezes levantavam o pé e batiam o pé, de acordo com a resposta que precisavam. Eram umas comunicações inteligentes também, porque alguém fazia uma pergunta e alguém respondia, a mesa respondia de qualquer forma. Isso perdurou até que 1854, Allan Kardec foi convidado a ir numa reunião dessas. Ele era cético, não acreditava. Mas ele viu e achou interessante, como é que uma mesa, que ninguém toca, não tem veias, não tem músculos, como é que ela consegue, não tem cérebro, como é que ela consegue fazer isso? Tem alguma coisa que está fazendo esse movimento, que está projetando essas respostas ali. E começou a estudar. E começou a pesquisar. Aí entra a fase da ciência, a pesquisa. Por que está acontecendo certas coisas? Essas mesas depois tem, no livro dos médiuns, uma explicação mais lógica, que é fruto da pesquisa que ele já começou a fazer naquela época. Quando há um efeito físico dessa natureza, uma pessoa que esteja por perto tem que ser médium de efeitos físicos. Existem vários tipos de mediunidade. E a pessoa com efeitos físicos, ela provoca pancadas, ruídos, às vezes copos quebram em determinados lugares. Isso é comum acontecer. Então são situações assim que Allan Kardec começou a pesquisar e começou a ver. Em 1857, 4 anos depois dele começar essa pesquisa, ele lançou o Livro dos Espíritos. E essa então foi a parte da parte científica, que ali ele pesquisou, viu, comprovou vários fatos das mesas girantes, dos casos de desvile. Então ele fez. Então surgiu esse Livro dos Espíritos, que ele não é um livro religioso. O pessoal se engana às vezes muito achando que é um livro de religião. Não, não é. Ele é um livro filosófico. Está escrito bem em cima, na parte ali. Filosofia espiritualista. E começou a divulgação. Esse livro teve muita saída, começou a divulgação. E Allan Kardec continuou trabalhando nisso. Aí veio o Livro dos Médiuns, que era para explicar como é que ele fazia aquela pesquisa, como é que ele entendeu, como é que ele viu que funcionava essa comunicação com os espíritos até aquele momento da existência terrestre. Ninguém tinha feito uma coisa dessa, ninguém sabia. Depois veio, em 7 anos depois, em 1864, veio o Livro dos Espíritos, não, o livro esse foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o livro da religião espírita. Ele veio 7 anos depois de ser lançado a filosofia. É uma coisa que veio diferente, porque a filosofia normalmente vem depois. Uma religião é formada quando há as manifestações, vamos dizer assim, mediúnicas, anímicas, as curandeiras, esse tipo de coisa assim, alguém que tinha um certo dom. Aí então, acima daquelas manifestações, se fazia uma filosofia, como a maioria é assim. O Espiritismo foi o contrário. Veio primeiro a filosofia, que fala em Deus, que fala em Jesus, foi falado no Livro dos Espíritos, na questão 625. E o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Mais da metade ninguém se falou em Jesus. Então são coisas assim que são interessantes. Então em 1864 veio esse livro que nos tornou mais assim a parte mais moral, a parte mais amorosa da doutrina, que é que nos mostra ali todas as passagens importantes de Jesus,
as suas parábolas, seus bons exemplos, as histórias que ele contava, não só parábolas, mas histórias reais que tinha. Então muita coisa tem ali. E essa parte estrutural da religião está muito bem feita. Depois veio mais outros 2 livros, que é o Céu e o Inferno, que explicava outras coisas também da doutrina espírita, que o inferno não existe, que o céu também praticamente não existe, conforme criaram como se fosse uma região em algum lugar, uma região que existisse um pouco, um que era um céu, que era tudo felicidade, o outro era inferno, que era tudo era sofrimento. Então não é bem assim. Então eu venho explicando tudo isso. E a Gênese, que é a criação de tudo praticamente. Em 1992, tinha um programa da televisão que eu vi um comunicado bem importante, até como é que a gente se falava, se reunia com as outras pessoas, uma historinha que nos mandam raciocinar de uma forma mais especial. Todos nós que estamos aqui na Terra, nós temos um destino, nós temos uma viagem para fazer. Cada um tem a sua viagem. O destino é Deus. Nós sempre estamos trabalhando, caminhando em encontro com a luz para ir ao nosso Criador. Como se tivéssemos várias empresas de ônibus aqui para fazer essa viagem. Cada um vai entrar numa empresa de um ônibus. Aquela que se adequar melhor, vai ser a viagem melhor. Pode demorar um pouquinho mais, pode antecipar um pouquinho, pode fazer um percurso diferente, mas o destino vai ser sempre Deus. As empresas são as religiões. Deus é a parte final. E o caminho é tudo aquilo que nós temos que percorrer para chegar até Ele. Nós vamos chegar até lá, em qualquer religião. Então não precisa a gente brigar. Vamos respeitar a religião do próximo também. Em síntese, era isso que a gente tinha que comentar com relação a religiões, que às vezes dá uma interpretação um pouco diferente e as pessoas também agem de uma forma diferente. Vamos fazer uma boa viagem. Que Deus nos abençoe. Vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos. Mentalizemos Jesus. Mentalizemos uma luz muito bonita sobre as nossas cabeças. Que essa luz possa penetrar o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, nos abençoando, nos limpando, nos fortalecendo. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, o reino do bem, do amor, da verdade. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, Pai, acima dos nossos desejos, tanto na terra como em todos os mundos habitados. Pai nosso, dai-nos hoje, perdoa os nossos erros, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação da matéria e dos espíritos menos evoluídos, mas envia-nos, Pai, um raio da tua luz, para iluminar os nossos caminhos, iluminar e abençoar o trabalho que estamos realizando nesse instante, em teu nome.
nosso que estais nos céus, e em toda parte estais manifesto. Favorece a paz no meu lar, para que nele não haja espaço para a discórdia ou a malquerença, mas sim para a harmonia, entendimento, bem-querer e alegria. Sei que essa condição deve ser o resultado dos nossos esforços nesse sentido, mas nós, seres humanos, somos frágeis e imperfeitos e ainda não aprendemos a vivenciar os ensinamentos do Evangelho. Por isso te peço ajuda, para que a minha presença no meu lar possa ser uma fonte de paz e tranquilidade, amor, alegria e confiança, e que os meus familiares possam harmonizar-se e todos juntos aprendermos a vivenciar a verdadeira fraternidade. Fica, Senhor, conosco e nos ajuda a melhorarmos a cada dia que passa os nossos ambientes. E assim te agradeço, Pai nosso que estais no céu, e em toda parte estás manifesto. Deus, Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Vamos agradecer, ter muita gratidão por esses momentos de paz, de tranquilidade e por limpeza espiritual que recebemos na noite de hoje. Posso todos ter uma boa semana, uma boa noite a todos.